Meus irmãos e irmãs, hoje será o último, digamos, meio capítulo do Evangelho de Mateus. Teremos sim amanhã a meditação, mas em termos de leitura, de estudo, hoje concluiremos essa longa jornada com o Evangelho de Mateus. Foram cerca de 3 meses e meio de estudo e meditação do Evangelho de Mateus. A citação hoje é Mateus capítulo 28, versículos 11 até o 20. Vemos nesta primeira parte desse texto o quanto as autoridades, os sacerdotes, estão obcecados em negar a evidência dos fatos. Eles tinham profunda incredulidade, mas eram movidos também pelo ciúme, desejavam que a memória de Jesus fosse apagada. O Evangelho de Mateus afirma que Pilatos mesmo percebeu que as autoridades judaicas tinham entregue Jesus por inveja. E aí eles subornam os guardas, dando dinheiro a eles, sobre a condição deles dizerem que enquanto dormiam, os discípulos retiraram o corpo do Senhor do túmulo. Santo Agostinho já questionava isso, dizendo: ora, se dormiam, como podiam afirmar que os discípulos roubaram o corpo? Então é uma afirmativa contraditória. No entanto, o texto diz que ainda hoje, falando daquele tempo, a notícia se espalhava dessa forma entre os judeus. Há notícias falsas que acabam sedimentando-se. Depois temos o envio dos discípulos. Mateus 28, versículos 16 a 20. São apenas 5 versículos, no original 40 palavras apenas, mas de muita densidade, de muita riqueza. Primeiramente, o texto diz que os discípulos foram para Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. O anjo aparecendo às santas mulheres próximo ao túmulo diz: ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia, lá onde o haveis de rever. Então os discípulos deixam Jerusalém, vão para a Galiléia, onde tinha se dado grande parte do ministério de Jesus, quase que a totalidade, com alguns influxos em outras regiões, mas se deu sobretudo na Galiléia. E aí então é lá que os discípulos, que Jesus aparece aos discípulos. E o texto diz que alguns hesitavam ainda. Veja, a crise de fé dos apóstolos perduraram, mesmo diante da evidência da ressurreição, mesmo depois de aparições do ressuscitado, alguns hesitavam ainda. Certamente só depois de Pentecostes é que os apóstolos de fato vão sedimentar a fé no ressuscitado. E aí Jesus lhes dá solenemente a ordem: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. É um mandato catequético, em sentido que o verbo grego aqui, a palavra grega, é didaké.
que ele pode ser traduzido por ensinai, enquanto que no Evangelho de Marcos é a palavra querigma, que significa proclamação. O querigma é como que o primeiro degrau da evangelização, que proporciona o encontro com Cristo, enquanto que o ensinamento vem na sequência do primeiro anúncio, para sedimentar a fé. Tanto o primeiro anúncio como a catequese, o ensinamento, é imprescindível na ação evangelizadora. E só pelo querigma, conjuntamente com a catequese, é que é possível realmente evangelizar. E quando pensamos em ensinar, não é só para as crianças, não. A catequese deve ser algo que acompanhe o ciclo da nossa vida. Estamos sempre aprendendo do Senhor em nossas vidas. Esse é o mandato solene do ressuscitado. E ele ainda prometeu: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Está com os seus seguidores em todas as circunstâncias e de um modo ainda mais especial quando eles cumprem o mandato evangelizador de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.